Imagine confiar sua vida a um médico que, após a faculdade, não conseguiu tirar nem metade da nota mínima exigida para passar no Exame Nacional de Medicina. Exame esse que não cobra nada de nível absurdo, e sim o básico que você passou 6 anos estudando para exercer, e também o básico que você necessita para cuidar de vidas reais. Agora imagine que isso esteja acontecendo ano após ano em diversas instituições de medicina no Brasil. E o pior, ninguém fala sobre isso. Os resultados do ENAMED revelaram algo gravíssimo. Resultados absurdamente baixos em diversas instituições de medicina do Brasil. E hoje eu vou te explicar por que isso não é apenas um problema acadêmico, e sim um problema de saúde pública. Olá, pessoal! Bom, eu me chamo Livson Mateus, sou cirurgião dentista e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais badalados dos últimos tempos no Brasil, o ENAMED. E pessoal, antes de começar o vídeo eu quero ter uma conversinha com vocês. Bom, eu já apresentei trabalhos científicos, projeto de pesquisa e até TCCs, mas eu nunca fiz um vídeo, especialmente vídeos para o YouTube. Então eu quero que vocês me deem algumas dicas de como eu posso melhorar os vídeos, seja no cenário, seja na iluminação, seja a forma que eu falo. E também quero que você me diga alguns temas que eu posso trazer aqui para os próximos vídeos. Aproveita, deixa o like, compartilhe o vídeo e ativa o sininho. Bom, o ENAMED, ele avalia se o estudante de medicina, ao final da graduação, contém as competências mínimas básicas para atuar como médico na sociedade. Então, ele avalia algumas condutas, como atuação rápida, conduta ética e conhecimento técnico, por exemplo. Ou seja, ele separa aquele profissional que é capaz de salvar vidas e daquele profissional que é capaz de colocar outras vidas em risco. O ENARE surgiu em 2025 como se fosse uma junção de dois outros exames. O ENARE, que é o Exame Nacional de Residências, e é a partir dele que os alunos de diversas graduações da área da saúde conseguem residências médicas em hospitais e outros lugares. E do outro lado é o Exame Nacional de Desenvolvimento Estudantil, de estudantes, que é o ENADE. E por ele é que as instituições são avaliadas. É como o que acontece no ENAMED, porém para outros diversos cursos, como a odontologia, a enfermagem, e mostra exatamente o nível que essas faculdades estão, sendo o nível mínimo 1 e o nível máximo 5. Então o ENAMED serve para avaliar os cursos de medicina nas instituições e também serve para que, através da nota, o estudante de medicina consiga ingressar em uma residência médica. E os resultados mostraram que diversas faculdades demonstraram resultados que beiram o inacreditável, onde os alunos eles não apresentavam domínio básico do conteúdo. Estamos falando de notas que seriam inaceitáveis até nos primeiros anos de curso. Imagina no final da graduação. E o mais grave é que essas faculdades continuam funcionando normalmente, cobrando valores imensuráveis, vendendo sonhos que não são realidades e formando cada vez mais profissionais despreparados para o mercado. E aqui eu trouxe uma série de notícias para vocês que vão elucidar exatamente tudo que está acontecendo no caso do ENAMED. Bom, então aqui está a reportagem que eu tirei do G1, né? A primeira. E aí, aqui vem o título, aqui vem algumas informações. E aqui no tópico 1 ele fala o que eu expliquei no vídeo, né? Explicando o que é o ENAMED. O Exame Nacional de Avaliação de Informações Médicas foi instituído em abril de 2025 como uma nova modalidade do ENADE específica para a medicina, com o objetivo de aferir competências dos estudantes, avaliar a qualidade da formação médica do país e subsidiar políticas públicas. E aqui vem a primeira informação importante. A crise instaurou quando o MEC divulgou os resultados dessa primeira edição e anunciou que aplicaria sanções, como a proibição de abertura de novas classes
e a redução do número de vagas. E aí já pega muito essas faculdades. Aos cursos com avaliações consideradas insatisfatórias. E aí vem a segunda informação que já é controvérsia. A Associação Nacional das Universidades Particulares, e aí você dá ênfase na parte particular, viu? Tenta contestar na justiça a decisão do MEC de aplicar sanções com base no resultado por considerar o exame ainda experimental, marcado por erros técnicos e inconsistências. E aí a gente vai descendo. Bom, e quais foram os resultados divulgados e qual o impacto para faculdades? Os resultados publicados indicaram que cerca de 30% dos 351 cursos avaliados tiveram desempenho insatisfatório. Que foram os desempenhos são o conceito 1 e 2 são insatisfatórios, o 3 está no mediano, o 4 está ali para bom, o ótimo, e o 5 é o excelente. Então, como consequência, essas instituições estariam sujeitas a punições, que incluem a suspensão de ingresso de novos alunos, a redução de até 50% das vagas e a exclusão de programas como FIES e ProUni. Ou seja, a gente vê que essas faculdades têm uma gama muito grande de alunos, uma qualidade que é ruim e cada vez pior, mas eles não estão preocupados com isso. A preocupação deles é abrir novos cursos, abrir novas turmas e pegar novos alunos. E aqui vem uma informação que a gente tem que rir muito com isso, que é inacreditável que alguém fale um negócio desse. Segundo o ANUP, que é aquela associação de faculdades particulares que eu tinha dito, os cursos devem ser avaliados não só com base no desempenho dos alunos em exames avaliativos, mas também leva em conta o corpo docente e infraestrutura oferecida no curso. Mas como é que você vai avaliar uma faculdade que tem um corpo docente? Como é que um corpo docente é totalmente preparado? A faculdade tem uma estrutura extremamente boa e a nota dos alunos é a pior possível, sendo de 1 a 2. Não tem como, não bate isso. Para vocês terem uma noção, a faculdade que eu fiz foi na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é a UERN. Ela se encontra no interior do Rio Grande do Norte. É uma faculdade que ela está na cidade de Caicó. Então, lá não tem tantos recursos e nenhuma infraestrutura muito boa, mas os professores são excelentes. Então, a nota que a gente tira não é no ENAMED, é no ENAD lá. A nota do ENAD que o curso de odontologia tem, ela é 4, de 4 a 5 sempre. Então quer dizer que, apesar de ter uma infraestrutura um pouco debilitada, ela está melhorando cada vez mais, porém aumenta cada vez mais a nota que o curso tira. Ou seja, não tem como uma faculdade ter ótimos professores, ótimas aulas, ótima infraestrutura e ter um desempenho tão pífio no exame nacional desse. Nós somos produtos do meio. Então, mesmo que seu filho seja muito bom em algo, em estudo, de maneira geral, quando chegar lá, ele tem que ser influenciado de maneira positiva, para procurar cada vez a melhoria. Porque quando a gente entra na faculdade, mesmo a gente sendo bom, não sabemos de tudo. Pesquisa, extensão, de tudo isso, a gente só vai saber e participar de tudo se tivermos a influência para isso. Bom, eu tiro como exemplo eu. Eu era um aluno que era bastante dedicado. Eu estudava muito, mas eu estudava naquele ambiente que eu estava. Nunca tinha feito faculdade na minha vida. Então, quando eu entrei na faculdade, eu passei pelo Enem, passei pelo SISU e tive um esforço enorme. Mas quando eu cheguei lá, eu passei a dividir apartamento com uma pessoa que ele já estava 3 períodos na minha frente. E a vivência dele já era maior do que a minha. Cada um tinha seu quarto,
mas ele sempre foi muito ativo na faculdade. Ele participava de extensões, participava de projetos de pesquisa, ganhava bolsa de pesquisa por isso, também era monitor. Então, tudo que ele participava, eu ficava de olho, eu estudava apenas para aquela prova da faculdade no geral. Eu estudava para tirar 10 e passar. Mas a partir do momento que eu fiquei no ambiente com essa pessoa, eu fui melhorando cada vez mais. Então, fui perguntando a ele como eu participava disso, das seleções, e pedindo algumas dicas de como estudar. E aí eu participei de tudo que estava na faculdade. Eu fui monitor 2 vezes, ou 3, não estou lembrado. Eu fui bolsista de pesquisa também 2 vezes. Participei de extensões e de tudo que a faculdade tem a oferecer. No final, o meu currículo estava totalmente completo. Então, apesar de eu ser um aluno muito bom no ensino médio e estudando para o Enem, quando chegou na época da faculdade, eu não estava preparado e não conseguiria fazer tudo isso se não tivesse uma influência muito boa, tanto dele quanto dos professores. Então, se você está na faculdade com colegas que não procuram ser cada vez melhor, participar de tudo, e professores também que não incentivam, você não vai melhorar. Além do que você já está, né? Você vai fazer aquele básico, que é passar as disciplinas, e isso tem como consequência essa nota do ENARE. Então, isso que eles falam aqui, que tem que avaliar o desempenho, não apenas o desempenho dos alunos, mas também os professores e a infraestrutura, está totalmente equivocado, porque um leva o outro. E aqui tem outra informação que é só a gente rindo para acreditar numa coisa dessa, para acreditar que a pessoa teve a capacidade de falar uma coisa dessa. Então, a ANUP ainda questiona o fato de o exame ter convocado alunos que ainda não concluíram o ciclo formativo em um internato médico, que é alunos do 11º período. Os cursos de medicina têm 12. No 11º período, todo o aluno deveria estar formado, com a cabeça formada, a opinião formada, com tudo formado para tratar qualquer paciente. A minha faculdade teve 5 períodos, 10 períodos, que são 5 anos. No 7º, 8º período por aí, eu já tinha concluído tudo e só estava estagiando e melhorando cada vez mais o meu repertório. Mas que na cabeça eu já era um profissional e já tinha aquela responsabilidade. E procurava sempre melhorar e sempre informações com base no paciente que eu estava atendendo. E aí não tem como você dizer que é um absurdo você colocar um aluno que está no 11º período para fazer uma prova dizendo que ele não tem essa capacidade. Não, ele já é um profissional formado. Ele só está ali fazendo estágios e já está atendendo pacientes. A responsabilidade já está ali. Então não tem como você dar uma cartada dessa e dizer que é um absurdo colocar para fazer uma prova dessa. E aí temos o 7º ponto, que fala que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, estuda publicar uma resolução para impedir que os cerca de 13 mil alunos que não atingiram a nota mínima obtenham o registro profissional. O Conselho alega que permitir a atuação desses profissionais coloca em risco a saúde pública. E aí o que os advogados da outra parte respondem? Os advogados alertam que a medida é ilegal, pois o registro é um direito automático de quem possui diploma de curso reconhecido. Ou seja, ele não está nem aí para o paciente que vai se ferrar, me desculpa a palavra, mas vai se ferrar sendo atendido por esse profissional. Ele não está nem aí para isso. Ele está preocupado com o fato do profissional se formar, receber o diploma e está ali no mercado de trabalho. E pessoal, não estou trazendo a matéria toda aqui, senão vai ficar um vídeo muito grande e também vou falar muita coisa que vocês não vão entender e também não importam aqui. E aí a gente vai continuar
com as partes mais importantes na matéria, né? Aí o ponto 9, outra coisa que só rindo para acreditar. Quais são os riscos reais para o sistema de saúde do ensino se o imbróglio persistir? O cenário é de alta insegurança. As instituições alegam dano reputacional irreparável e risco de inviabilidade financeira. E aí a gente está vendo, mais uma vez, que eles estão preocupados com a reputação e com o financeiro. Não está preocupado com o profissional, que vai colocar a vida do paciente em risco, e não está preocupado com o paciente, que provavelmente vai estar com sua saúde em risco e cada vez pior. Para a sociedade, o risco é duplo. Por um lado, o Conselho Federal de Medicina alerta para a entrada de médicos supostamente não qualificados no mercado, e por outro lado, a ANUP e juristas alegam para o risco de hiperjudicialização, com milhares de alunos buscando liminares para garantir o direito de trabalhar após anos de investimento em sua formação. Eu não vou chover no molhado, que eu já falei isso, e a gente já está vendo que a preocupação com eles é essa, né? Bom, aqui eu trago uma outra matéria para vocês, que é do R7 e fala das notas dos cursos, né? E ele fala que os resultados divulgados nessa semana mostrou que 107 de 350 cursos avaliados obtiveram desempenho insatisfatório. O desempenho insatisfatório é aquele ali de 1 a 2, de 1 a 2 pontos, né? E isso quer dizer que 1/3 dos profissionais que estão sendo formados na medicina no Brasil não tem o repertório básico de atender, seja quaisquer dos pacientes. Muito bom, né? Saber disso. E aqui temos as informações de como aconteceu as notas desse exame, né? As faculdades receberam uma nota que variou de 1 a 5. Ao todo, 24 cursos receberam o conceito 1, o mais baixo da escala. 83 ficaram com o conceito 2. Por outro lado, 80 cursos obtiveram o conceito 3, que é o intermediário, 114 cursos alcançaram o conceito 4, que aí já chega de bom a ótimo, e 49 ficaram com o conceito máximo, de 5 pontos, que aí é o desempenho perfeito. E aqui eu trago para vocês uma informação que é importante para todos os cursos no geral, né? Era bom que acontecesse com todos os cursos, principalmente na área da saúde, que ele fala da repercussão do resultado. Diante dos dados, o governo federal anunciou que vai propor ao Congresso Nacional mudanças na legislação para que o ENAMED também funcione como exame de proficiência. E o que isso quer dizer? Que o registro profissional de médicos recém-formados estejam interligados ao desempenho nessas avaliações, como se fosse a OAB para a turma de direito, né? Para conseguir advogar. E aí eu acho que isso deveria acontecer com todos os cursos na área da saúde. Odontologia, com a enfermagem, com a fisioterapia e até com a medicina veterinária. Então, gente, aqui eu trago para vocês o mesmo site, né? Mostrou o ranking das faculdades, de todas as faculdades que tiraram de nota baixa até a nota mais alta. E aí eu não vou adentrar em todos os estados, obviamente, porque são muitos. Vou falar apenas de um meu, que é Pernambuco. Eu vi por alto que as faculdades federais e estaduais de São Paulo tiraram uma nota absurdamente alta. A maioria tirando 5. As que não tiraram 5, tiraram 4 por aí. Mas eu vi também que tem algumas faculdades particulares que tiraram 2 ou 1 por aí. Mas vamos falar das de Pernambuco, né? Não vou falar de todas, obviamente, mas tem a Universidade Católica aqui, que, se eu não me engano, ela é pública, tirou nota 3, que é a de Recife. Mas, de maneira geral, a Universidade de Pernambuco, que é a UPE, tirou 5, a de Serra Talhada, a de Recife tirou nota 4, a de Garanhuns, nota 5. Já a Federal de Recife tirou nota 4, a Federal de Caruaru, nota 4. Aí aqui já vemos a Maurício de Nassau, que é uma faculdade que ela é bem quista aqui no estado, né? Eu acho que também em outros estados, mas vou falar aqui de Pernambuco.
Em Pernambuco, tem 3 faculdades que são as principais de maneira geral, né? Não estou falando só do curso de medicina. É a Maurício de Nassau, a ACES e a FAVIP. A ACES é uma referência no curso de Direito, então acredito que não entre aqui nesse ranking. Mas a Nassau, para você ter uma ideia, é uma particular, bem quista num estado e que tirou nota 2. Bom, e aqui não vou entrar em todos os outros, porque senão daria horas de vídeo aqui, não seria interessante para vocês. E vamos passar para a próxima matéria. Bom, e aqui temos uma matéria interessantíssima da estratégia MED, que ela fala da opinião desses estudantes que tiraram notas baixas no ENAMED com as próprias universidades. E aí nós vamos ver o que eles estão falando, né, sobre isso. E aqui nós temos logo de cara: alunos denunciaram falhas na formação, falta de diálogo e erros administrativos e afirmam que o resultado do exame escancara problemas estruturais ignorados há anos. E aí é uma matéria de extrema importância e vocês vão ver mais a fundo. Bom, a divulgação do ENAMED, dos resultados do ENAMED, provocou uma série de manifestações por parte dos estudantes de medicina em todo o país. Enquanto os resultados evidenciam quais cursos alcançaram melhor desempenho, alunos de instituições mal avaliadas afirmam estar sendo diretamente prejudicados por falhas estruturais. Não estão falando das notas baixas, não estão reclamando das notas baixas que tiveram no ENAMED, e sim das próprias instituições. Segundo eles, estão sendo denunciadas há anos sem resposta efetiva das gestões acadêmicas. Nas redes sociais e em notas públicas, estudantes relatam frustração, insegurança e sensação de injustiça ao verem seus cursos receberem conceitos baixos, apesar do alto investimento financeiro e do esforço individual ao longo da graduação. A maioria das instituições com desempenho insatisfatórios é privada, com mensalidades elevadas, o que, na avaliação dos alunos, torna ainda mais grave a discrepância entre o valor cobrado e a qualidade da oferecida. O ponto de vista dos alunos. Para os estudantes, o resultado do exame não pode ser analisado apenas como indicador institucional, mas como um reflexo direto das condições de ensino às quais foram submetidos ao longo do curso. Entre as principais queixas estão a superlotação dos campos de estágio, a ampliação do número de vagas sem a correspondente expansão da infraestrutura e a insuficiência do corpo docente e a falta de treinamento adequado para as exigências na prática médica. Ou seja, é totalmente o oposto entre o que os alunos estão alegando e o que as faculdades estão alegando ao criticarem esse resultado do ENAMED. Eles estão falando que o corpo docente é excelente, que a estrutura é excelente, mas a gente vê que a única preocupação com eles é com a reputação e com o financeiro. Só pensam na parte de arrecadar. E é isso que me deixa indignado. Porque no final, quem está perdendo é o aluno, que ele não tem nada a ver com isso. Ele quer se formar sendo o melhor profissional possível. Mas a instituição não quer isso. Ela pensa apenas na parte de arrecadação, vamos dizer assim. E além disso, o que se prejudica também é o próprio paciente, que não vem estampado na testa dizendo que aquele é um mau profissional ou não, né? E aí, no geral, as manifestações destacam que os alunos não se opõem ao processo de avaliação. Pelo contrário, defendem a importância de exames como o ENAMED, mas reivindicam transparência, diálogo e responsabilidade institucional, que aí, obviamente, é o que tem que ter, né? Para eles, o exame expôs problemas estruturais que precisam ser enfrentados pelas instituições, sob pena de comprometer não apenas a trajetória acadêmica dos estudantes, mas também a qualidade da assistência médica oferecida à população. E, obviamente, é chover no molhado falar que isso é o que todo profissional e todo estudante que preza pela saúde do paciente tem que pensar.
E aqui vem uma parte que eu particularmente adoro, que é contrapor o que as universidades estão falando com o que elas pregam, né? O sentimento de injustiça é potencializado pelo alto custo da graduação. Dos 24 cursos que receberam o conceito nota 1 no ENAMED, 22 são de instituições privadas, com mensalidades que chegam a 13.600. Um levantamento divulgado pela revista Veja mostra que, mesmo com valores elevados, os alunos relatam deficiências estruturais e pedagógicas recorrentes. E aqui tem uma lista das faculdades e as suas mensalidades, né? E aí eu não vou entrar em uma por uma, mas nós vemos que de barato não tem nada. 12.400, 7.100, 8.000, 7.000, 10.000, as mais baratinhas é 6.000. Não tem como você pagar uma mensalidade dessa e ter uma educação tão precária dessa forma. E isso é porque estamos falando do curso de medicina, que é um dos cursos, ou não, é o curso mais elitizado do país. Agora imagina o que não acontece em outros cursos, tipo odontologia, enfermagem e fisioterapia, que são responsáveis por cuidar da sua saúde, mas que são tão negligenciados. E eu peguei os números aqui para vocês terem uma ideia. Existem mais de 700 faculdades de odontologia no Brasil e se formam 16.000 profissionais todos os anos. E ao todo existem 400.000 dentistas que estão registrados nos conselhos de classe. Muitas dessas pessoas que se formam vê que não tem outra forma de trabalhar a não ser recebendo o mínimo que o mercado paga. O mercado, por sua vez, contrata não por competência, e sim por preço. Contrata quem aceita receber menos. E, gente, clínica popular ela é um terror para o dentista e um perigo para o paciente. Se for para escolher, eu recomendaria que vocês escolhessem um SUS. Eles têm mais responsabilidades com a sua saúde. Eu vou trazer um vídeo nas próximas semanas falando tudo sobre as POPs, que são as clínicas populares. Vai ser um vídeo que vai ser bem polêmico. Talvez eu não traga, mas se vocês comentarem aqui, eu trago falando toda a realidade e o porquê não é bom nem para o dentista nem para o paciente, apenas para quem contrata. E, gente, vocês não têm noção do que eu presenciei na época que eu estagiava. Tanto em relatos de pacientes que me falavam absurdos que os dentistas faziam, quanto coisas que eu presenciava na minha frente ali, o paciente com a boca aberta, e eu via que não é coisa... É como se é a mercantilização da saúde, onde você se preocupa apenas com o lucro e não com o valor real da vida e da saúde das pessoas. É algo inimaginável. E é por isso que exames de proficiência têm que existir não apenas na medicina e no direito, mas também em todas as outras áreas da saúde, que são as principais responsáveis e as que mais têm a responsabilidade sobre a vida humana. Bom, se inscreva aqui, deixa o like e comenta o assunto que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos nas próximas semanas. Bom, galera, é isso. Obrigado pela presença de vocês nesse vídeo e valeu!